Existe um momento em que tua vida inteira pode mudar de direção, e esse momento acontece todos os dias, logo ao amanhecer, quando teus olhos ainda estão fechados e tua consciência flutua entre dois mundos. 13 minutos. Apenas 13 minutos separam a versão de ti, que vive na escassez, daquela que caminha naturalmente rumo à abundância. E durante anos, talvez décadas, tu desperdiçaste esse tempo sem saber que ele continha o segredo mais poderoso que qualquer mente humana pode acessar. Neste exato instante, enquanto ouves estas palavras, algo dentro de ti já começa a reconhecer uma verdade que sempre esteve lá, esperando ser relembrada. Tua mente não é apenas um órgão que processa informações. Ela é um campo de força invisível, um laboratório silencioso, onde cada pensamento assume forma, substância e poder de manifestação. Tudo o que experimentas agora, cada situação financeira que enfrentas, cada oportunidade que surge ou desaparece, cada real que entra ou sai de tuas mãos, é apenas o reflexo externo de um padrão interno que habita nas profundezas do teu ser. E esse padrão foi programado, não por acaso, mas por repetição, por anos de pensamentos automáticos, crenças herdadas, medos silenciosos e convicções invisíveis que se instalaram em ti como verdades absolutas. Mas existe um momento do dia em que esse padrão fica vulnerável, maleável, aberto à mudança. É o momento em que tu despertas. Quando abres os olhos pela manhã, ainda não recuperaste totalmente o comando da tua mente consciente. Teu cérebro está emergindo de um estado profundo, onde as barreiras lógicas estavam suspensas e teu subconsciente operava livremente, tecendo sonhos, reorganizando memórias, processando emoções. Esse estado intermediário entre o sono e a vigília é uma zona liminar de extraordinária influência. É uma fronteira sutil, onde a resistência racional ainda dorme e o fluxo do pensamento consegue infiltrar-se diretamente nas camadas mais profundas do teu ser. Joseph Murphy ensinou que o subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ele não questiona, não analisa, não julga. Ele apenas aceita e executa. Quando tu lhe apresentas uma imagem revestida de emoção, ele a toma como verdade e começa imediatamente a reorganizar tua realidade para que ela corresponda a essa imagem. E é exatamente nesses primeiros 13 minutos após o despertar que teu subconsciente está no estado mais receptivo de todo o dia. Ele ainda não foi bombardeado pelas preocupações, pelas notícias, pelas demandas externas. Ele está nu, aberto, pronto para receber a primeira impressão que tu lhe ofereceres. E essa primeira impressão se tornará o tom vibracional de todo o teu dia. Pensa nisso por um momento. A cada manhã, tu renasces psicologicamente. Tua mente se reconstrói. Tuas emoções se reestabelecem. Tua energia se reorganiza. E o que tu pensas, sentes e imaginas nesses primeiros instantes atua como uma semente viva, plantada em solo fértil, destinada a crescer e multiplicar-se ao longo das horas seguintes. Se tu despertas e tua primeira reação é pensar nas dívidas, nas contas a pagar, nas dificuldades financeiras, tu estás programando o teu subconsciente para vibrar na frequência da escassez. E essa frequência atrairá, como um ímã invisível, situações que a confirmem. Não porque o universo seja cruel, mas porque tua mente subconsciente é um servo fiel. Ela reproduz fielmente aquilo que tu lhe ordenas através das tuas convicções emocionais. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que está dando ordens. Elas acordam automaticamente, pensam automaticamente, reagem automaticamente e continuam criando dia após dia a mesma realidade de sempre, porque continuam alimentando dia após dia os mesmos padrões mentais de sempre. Mas existe outra forma. Uma forma que
Parece tão simples que muitos a descartam, julgando-a ingênua ou fantasiosa. Contudo, essa forma opera sob leis mentais tão precisas quanto as leis da física. A lei da correspondência entre o interno e o externo. A lei da impressão subconsciente. A lei da manifestação através da convicção emocional. Quando tu despertas, se em vez de permitir que tua mente divague em velhos padrões de preocupação, tu deliberadamente diriges tua atenção para a ideia de abundância natural, algo extraordinário começa a acontecer. Teu subconsciente, ainda em estado de receptividade hipnagógica, aceita essa ideia como verdadeira e inicia um processo silencioso de reprogramação. Ele não discute, não argumenta, não te lembra das dívidas ou das dificuldades. Ele simplesmente recebe a imagem de prosperidade e começa a trabalhar para materializá-la. Mas atenção, não se trata de repetir afirmações vazias ou de forçar pensamentos positivos enquanto teu coração permanece incrédulo. O subconsciente não se impressiona com palavras mecânicas. Ele responde apenas a imagens carregadas de emoção genuína e sentimento de verdade. Imagina que tu acordas amanhã de manhã e antes de checar o celular, antes de pensar na lista de afazeres, antes de deixar que as preocupações invadam tua mente, tu simplesmente permaneces deitado, olhos fechados e começas a sentir. Não a pensar, mas a sentir. Tu sentes a sensação de fluidez financeira, sentes como seria natural ter o dinheiro fluindo facilmente para ti, não como um milagre improvável, mas como algo óbvio, natural, merecido. Tu te imaginas verificando tua conta bancária e vendo números que te trazem alívio e alegria. Tu sentes a gratidão antecipada por oportunidades que ainda nem apareceram, mas que tu sabes de alguma forma que estão a caminho. E enquanto permaneces nesses 13 minutos, respirando lentamente, teu subconsciente recebe cada uma dessas sensações como uma ordem clara. Ele começa a remodelar tua energia, tua percepção, tua postura interna. E quando tu finalmente te levantas e começas teu dia, algo em ti mudou. Tua frequência vibracional está diferente. E porque está diferente, tu atrairás situações diferentes. Isso não é magia, é mecânica mental. Joseph Murphy repetia incessantemente que o subconsciente é como o solo. Ele não escolhe o que plantar. Ele apenas faz crescer aquilo que tu plantas nele. Se plantas sementes de medo, colherás experiências de escassez. Se plantas sementes de convicção próspera, colherás manifestações de abundância. A questão é que a maioria das pessoas planta inconscientemente, sem saber que está plantando, e depois se pergunta por que a colheita é sempre a mesma. Os 13 minutos matinais são o momento em que tu assumes o controle consciente desse processo. É quando tu te tornas o jardineiro deliberado de tua própria mente. E com o tempo, à medida que repetes esse ritual todos os dias, tua mente subconsciente começa a aceitar a abundância não como uma possibilidade distante, mas como tua realidade natural. Ela para de resistir, para de sabotar, para de te fazer agir de formas que te afastam do dinheiro e começa a te guiar de maneira sutil, mas poderosa, em direção a oportunidades, ideias, pessoas e circunstâncias que estejam alinhadas com tua nova programação interna. Mas há algo crucial que precisa ser compreendido. O subconsciente não responde ao esforço. Ele não responde à tensão, à luta, ao desespero. Quanto mais tu forças, mais ele se fecha. Ele responde à serenidade, à aceitação tranquila, à convicção silenciosa. É como adormecer. Tu não consegues forçar o sono. Quanto mais tentas, mais acordado ficas. Mas quando te entregas, quando relaxas completamente, o sono vem naturalmente. A manifestação da abundância funciona da mesma forma. Quanto mais tu tensionas, mais tu afastas.
Quanto mais tu aceitas internamente que a prosperidade já é tua por direito natural, mais facilmente ela se materializa. E é por isso que esses 13 minutos precisam ser vividos em estado de relaxamento profundo. Não é hora de planejamento ansioso. Não é hora de estratégia mental. É hora de sentir, de mergulhar na sensação de já ter, de já ser aquilo que desejas manifestar. Há uma razão pela qual essa técnica parece proibida, quase secreta, raramente mencionada de forma clara. Ela desloca o centro de poder do mundo externo para o mundo interno. Ela subverte completamente a lógica cultural que nos foi ensinada. Desde pequenos, aprendemos que para prosperar, precisamos trabalhar duro, lutar, sacrificar, esforçar. E embora a ação seja necessária, ela sozinha nunca será suficiente se o padrão subconsciente permanecer configurado para a escassez. Tu podes trabalhar 20 horas por dia, mas se no fundo da tua mente existe a crença de que nunca será suficiente, de que tu não mereces, de que o dinheiro é difícil de conseguir e fácil de perder, então todo o teu esforço será sabotado por essa programação invisível. Teu subconsciente, sempre fiel às tuas convicções mais profundas, criará situações que confirmem essas crenças. Gastos inesperados surgirão, oportunidades escaparão, decisões erradas serão tomadas. Não porque o universo conspira contra ti, mas porque tua mente subconsciente está apenas cumprindo as ordens que recebeu, ordens que tu nem sabes que deste. Os 13 minutos matinais são, portanto, o momento em que tu podes reescrever essas ordens. É quando tu tens acesso direto ao centro de comando da tua mente criadora. E quanto mais consistente fores nessa prática, mais profunda será a transformação. Nos primeiros dias, talvez pareça que nada mudou. Tua situação externa ainda é a mesma, tuas dívidas ainda estão lá, teus desafios ainda são reais, mas algo sutil já começou a mudar dentro de ti. Tua energia está diferente, tua postura interna se alterou. Tu começas a perceber pequenas oportunidades que antes passavam despercebidas. Uma ideia surge, uma pessoa aparece, um caminho se abre. E quanto mais tu continuas, mais claro se torna que tua realidade externa está apenas respondendo, com um pequeno atraso natural, à mudança que já ocorreu no teu interior. Joseph Murphy costumava dizer que o subconsciente não conhece limitações. Ele não sabe o que é impossível. Ele não entende de dificuldades. Ele apenas sabe executar aquilo que lhe é apresentado como verdadeiro. Se tu apresentas a imagem de escassez como verdadeira, ele manifesta a escassez. Se apresentas a imagem de abundância como verdadeira, ele manifesta a abundância. Não há julgamento moral nisso, não há recompensa ou punição. Há apenas lei, a lei da correspondência vibratória entre pensamento e forma. E essa lei opera continuamente, quer tu estejas consciente dela ou não. A diferença é que, ao te tornares consciente, tu deixas de ser vítima dela e te tornas seu operador. Tu deixas de ser empurrado pelas correntes invisíveis do teu próprio subconsciente e começas a direcioná-las deliberadamente. Mas há um ponto onde muitos tropeçam. Eles tentam usar essa técnica como uma fórmula mágica, como se fosse uma transação comercial com o universo. Eles visualizam dinheiro por 13 minutos e depois passam o resto do dia duvidando, reclamando, temendo. E então se frustram porque nada acontece. O que eles não compreendem é que esses 13 minutos não são um ritual isolado. Eles são o início de uma reconfiguração completa da tua relação com a abundância. Eles estabelecem a frequência, mas essa frequência precisa ser mantida, ou pelo menos não sabotada, ao longo do dia. Tu não podes plantar uma semente pela manhã e depois passar o dia desenterrando-a para verificar se está crescendo. O subconsciente precisa de tempo e de fé. Fé não no sentido religioso,
mas no sentido de convicção interior. É a certeza silenciosa de que o processo está funcionando, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. E aqui está a beleza dessa prática. Quanto mais tu a exercitas, mais natural ela se torna. No começo pode parecer estranho, forçado, até um pouco ingênuo ficar deitado, imaginando-se próspero enquanto tuas circunstâncias gritam o contrário. Mas com o tempo, tu começas a perceber que aqueles 13 minutos são os mais poderosos do teu dia. São o momento em que tu decides quem tu és, antes que o mundo exterior tente te convencer do contrário. São o momento em que tu alimentas tua identidade interna de pessoa próspera, merecedora, alinhada com o fluxo natural da abundância. E à medida que essa identidade se solidifica no teu subconsciente, tua vida externa não tem outra escolha senão reorganizar-se para refletir essa nova verdade. O dinheiro, nesse contexto, revela-se pelo que realmente é, não um fim em si mesmo, mas um espelho da tua consciência, uma medida simbólica da harmonia interior entre pensamento, emoção e crença. Quando tu compreendes isso, tua busca pela prosperidade deixa de ser uma luta contra a escassez e se torna uma jornada de alinhamento interno. Tu não precisas mais perseguir o dinheiro. Tu apenas precisas tornar-te alguém em cuja consciência a abundância habita naturalmente. E quando isso acontece, o dinheiro flui para ti como a água flui para o vale, não por esforço, mas por gravidade natural. Ele encontra o caminho de menor resistência, e esse caminho é a mente que não duvida, não teme, não repele. Mas talvez tu esteja se perguntando por que 13 minutos especificamente. Por que não 10, ou 15, ou 20? A verdade é que não há nada de mágico no número em si. O que importa é que seja tempo suficiente para que a imagem mental se impregne no subconsciente, mas não tão longo que tua mente consciente comece a interferir com análises e dúvidas. 13 minutos é o ponto de equilíbrio. É tempo suficiente para mergulhar profundamente na sensação de prosperidade, mas breve o bastante para que tu consigas manter a concentração sem esforço. E quanto mais tu praticas, mais eficiente esse tempo se torna. Com o tempo, nesses poucos minutos, tu consegues acessar estados de convicção que antes levarias horas para alcançar. Tua mente aprende o caminho. Teu subconsciente reconhece o ritual. E a reprogramação acontece cada vez mais profundamente. Há também algo importante sobre o momento específico do despertar. Não é apenas questão de tempo, é questão de estado mental. Ao despertar, teu cérebro está saindo de ondas delta e teta, associadas ao sono profundo e ao sonho, e começando a entrar em alfa, o estado de relaxamento consciente. Esse é o estado em que a hipnose funciona. Esse é o estado em que a sugestão mental tem maior poder. E tu tens acesso natural a esse estado todos os dias, 2 vezes ao dia, ao despertar e antes de adormecer. Mas o despertar tem uma vantagem adicional. É o momento em que tu defines a direção do teu dia. É como ajustar a vela de um barco antes de zarpar. Se a vela está bem ajustada, o barco seguirá facilmente na direção desejada. Se está mal ajustada, mesmo o esforço de remar não será suficiente para compensar. Teus 13 minutos matinais são o ajuste da vela. E o resto do dia é a navegação. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente é como um campo fértil, mas neutro. Ela não julga se a semente é boa ou ruim. Ela simplesmente faz crescer o que nela é plantado. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Tu estás plantando o tempo todo. Cada pensamento repetido é uma semente. Cada emoção intensa é um fertilizante. Cada crença arraigada é uma raiz profunda que continua gerando frutos, sejam eles desejados ou não. O problema é que a maior parte desse plantio é inconsciente. Tu não decides pensar em escassez, mas o medo te leva a isso. Tu não escolhes sentir-te indigno,
mas as experiências passadas te condicionaram a isso. E então, tua mente subconsciente, fiel serva que é, continua manifestando situações que confirmam esses padrões. Mas quando tu usas os 13 minutos matinais deliberadamente, tu finalmente assumes o papel de jardineiro consciente. Tu escolhes o que plantar. Tu decides qual semente merece tua atenção e tua energia emocional. E com o tempo, as ervas daninhas dos velhos padrões vão morrendo por falta de nutrição, enquanto as flores da nova consciência próspera começam a florescer. Existe um princípio espiritual profundo operando aqui. Um princípio que transcende simples técnicas de visualização. É o princípio de que tu não és separado da fonte infinita da abundância. Tu não és um pedinte batendo a porta do universo, implorando por migalhas. Tu és uma extensão da própria inteligência criadora que governa toda a existência. A mesma força que faz as árvores crescerem, os rios fluírem e os planetas girarem está operando através de ti, como ti. E essa força não conhece escassez. Ela é abundância infinita por natureza. O único bloqueio entre ti e essa abundância é tua própria crença na separação, tua convicção de que tu precisas conquistar, merecer, lutar para ter acesso àquilo que, na verdade, já é teu por direito de existência. Os 13 minutos matinais são, em essência, um ato de reconexão. Um momento em que tu silencias as vozes externas e te lembras da verdade interna. A verdade de que a abundância não é algo que tu adquires, é algo que tu permites, é algo que tu te autorizas a receber. Pensa em quantas crenças limitantes sobre dinheiro tu carregas sem nem perceber. Talvez acredites que dinheiro é difícil de ganhar, que pessoas ricas são desonestas, que tu não tens o que é preciso, que tua família sempre foi pobre e tu não tens direito de ser diferente, que desejar dinheiro é algo egoísta ou superficial. Cada uma dessas crenças atua como um comando automático no teu subconsciente, repelindo a própria abundância que tu conscientemente desejas. E essas crenças não desaparecem da noite para o dia. Elas foram formadas ao longo de anos, reforçadas por experiências e ensinadas por figuras de autoridade. Mas elas podem ser dissolvidas, não através de esforço intelectual, mas através da substituição gradual. Quando tu, todos os dias, nesses 13 minutos sagrados, te imaginas próspero, merecedor, alinhado com a abundância, tu estás apresentando ao teu subconsciente uma nova verdade. E porque essa nova verdade vem acompanhada de emoção genuína e repetição consistente, ela começa lentamente a substituir as velhas programações. O segredo está na serenidade da aceitação, não na intensidade do desejo, mas na tranquilidade da convicção. Quanto mais calmo e centrado tu estiveres durante esses 13 minutos, mais profundamente a imagem penetrará. É como tingir um tecido. Se mergulhas o tecido no corante uma vez com pressa e agitação, a cor mal pega. Mas se o mergulhas repetidamente com calma e paciência, a cor se embebe profundamente nas fibras. Teus 13 minutos matinais são esse mergulho diário. E cada dia, sem que tu percebas imediatamente, a cor da prosperidade vai se impregnando mais profundamente na substância da tua mente. Até que um dia, tu simplesmente olhas para a tua vida e percebe que ela mudou. Não de repente, mas inevitavelmente. Não por milagre, mas por lei mental. E aqui está a parte que muitos consideram proibida ou herética. Quando tu compreendes esse processo, tu percebe que nada fora de ti tem poder sobre tua prosperidade. Não a economia, não o governo, não teu chefe, não tua família. Todas essas são apenas circunstâncias secundárias que respondem ao teu estado interno primário. Isso não significa que elas não existam ou que não tenham influência, mas significa que tua consciência é o fator determinante.
Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma crise econômica, mas uma sairá arruinada enquanto a outra encontrará oportunidades. A diferença não está nas circunstâncias, mas no padrão mental que cada uma carrega. E esse padrão mental é moldado todos os dias pelos pensamentos e sentimentos que habitam a mente, especialmente nos momentos de maior receptividade subconsciente. Esse conhecimento é libertador, mas também assustador, porque significa que tu és responsável, não culpado, mas responsável. Significa que tu não podes mais culpar o mundo exterior pela tua situação interior. Significa que tua prosperidade ou escassez são reflexos diretos da tua própria consciência. E uma vez que tu aceitas isso, tudo muda. Alguns chamam isso de lei da atração, outros de poder do subconsciente, alguns falam em manifestação consciente. Mas todos esses termos apontam para a mesma verdade fundamental. Tua mente é criadora, não apenas receptora, mas criadora. E o que tu crias começa sempre internamente, no silêncio das tuas convicções mais profundas, antes de assumir forma no mundo externo. Os 13 minutos matinais são simplesmente o momento em que tu tomas controle consciente desse processo criativo. Em vez de deixar tua mente vagar aleatoriamente, plantando sementes de preocupação e medo, tu deliberadamente diriges tua imaginação para plantar sementes de abundância e confiança. E então, com fé e paciência, tu simplesmente permites que a lei natural da mente faça seu trabalho. Tu não precisa entender exatamente como o subconsciente transforma pensamento em forma, assim como não precisas entender exatamente como teu corpo transforma alimento em energia. Tu apenas confias no processo e cooperas com ele. Mas aqui está uma advertência crucial. Essa prática não é uma fuga da ação. Ela não substitui o trabalho, a estratégia, a responsabilidade. O que ela faz é alinhar tua energia interna de tal forma que tuas ações se tornam mais eficazes, tuas decisões mais acertadas, tuas oportunidades mais abundantes. Quando tua mente subconsciente está programada para a prosperidade, tu naturalmente age de formas que geram prosperidade. Tu tomas decisões mais sábias, tu reconheces oportunidades que antes ignorarias, tu ages com mais confiança e menos medo. E porque tua energia vibracional mudou, tu atrais pessoas, situações e recursos que estão em harmonia com essa nova frequência. Então a ação continua necessária, mas a ação motivada por uma mente alinhada com abundância produz resultados dramaticamente diferentes da ação motivada por uma mente enraizada em escassez. Joseph Murphy contava histórias de pessoas que transformaram suas vidas financeiras completamente simplesmente mudando suas convicções internas. Não mudando as circunstâncias primeiro, mas mudando a consciência. E então as circunstâncias inevitavelmente seguiram. Um homem desempregado que começou a imaginar-se trabalhando com alegria e sendo bem remunerado. 3 semanas depois, uma oferta inesperada apareceu. Uma mulher endividada que, em vez de focar nas dívidas, passou a sentir-se como alguém próspero e livre. Lentamente, soluções que ela nunca teria imaginado começaram a surgir. Essas não são coincidências, são manifestações da lei da mente em ação. O subconsciente reorganiza percepção, comportamento e de maneiras que a lógica não consegue explicar completamente, até mesmo circunstâncias externas. Não porque viole as leis naturais, mas porque opera através de conexões sutis que a mente racional não percebe. Então, a cada manhã, quando tu despertas, tu tens uma escolha. Uma escolha que parece pequena, mas que tem consequências monumentais. Tu podes deixar tua mente vagar livremente, preenchendo-se com preocupações automáticas, ou tu podes deliberadamente direcioná-la para a ideia de fluidez e abundância natural. Tu podes
Permitir que os velhos padrões de pensamento dominem teu dia. Ou tu podes usar esses 13 minutos sagrados para instalar uma nova programação. E não se engane, essa é uma das decisões mais importantes que tu farás hoje. Porque embora pareça apenas um momento de imaginação tranquila, tu estás, na verdade, determinando o tom vibracional de toda a tua existência. Tu estás escolhendo qual versão de ti mesmo habitará teu corpo hoje. A versão que acredita na dificuldade ou a versão que confia na facilidade? A versão que se sente vítima das circunstâncias ou a versão que se reconhece como criadora da própria experiência? E aqui está o que torna essa prática verdadeiramente transformadora. Ela não requer que tu acredites cegamente. Ela te convida a experimentar, a testar, a aplicar por 30 dias, por exemplo, e simplesmente observar o que acontece. Não com expectativa ansiosa de resultados imediatos, mas com curiosidade científica. 13 minutos todas as manhãs, sentindo-te próspero, imaginando o dinheiro fluindo naturalmente, aceitando internamente que a abundância é teu estado natural. E então observar, ao longo dos dias e semanas, como pequenas mudanças começam a aparecer. Talvez uma oportunidade inesperada. Talvez uma ideia lucrativa. Talvez uma mudança na forma e como tu lidas com dinheiro. Talvez simplesmente uma sensação crescente de confiança e merecimento. Seja o que for, tu começarás a notar que algo está diferente. E quanto mais tu praticas, mais evidente a transformação se torna. O que torna essa técnica aparentemente proibida é que ela transfere poder de forma radical. Ela tira o poder das mãos das circunstâncias externas e o coloca de volta nas mãos da tua própria consciência. E isso assusta quem ainda acredita que a vida acontece a eles, não através deles. Mas para aqueles que estão prontos para assumir essa responsabilidade criativa, para aqueles que estão dispostos a reconhecer que sua mente é o verdadeiro campo de poder, essa técnica se revela não como segredo misterioso, mas como aplicação prática de uma lei universal. A lei de que pensamento se torna forma, crença se torna experiência, consciência se torna realidade. E tudo começa no silêncio sagrado dos 13 minutos matinais, quando o mundo ainda está quieto e tua mente ainda não foi capturada pelas demandas do dia. Cada manhã é, portanto, um novo começo, uma nova oportunidade de plantar as sementes certas, uma nova chance de alinhar tua frequência interna com a abundância que tu desejas experimentar externamente. E quanto mais consistente tu fores, quanto mais fielmente tu dedicares esses 13 minutos à prática de sentir-te próspero antes de qualquer evidência externa, mais rapidamente teu subconsciente aceitará essa prosperidade como tua nova realidade padrão. E quando isso acontece, a luta termina. Porque tu finalmente compreendes que nunca foi sobre conquistar a abundância. Sempre foi sobre permitir que ela flua através de ti, removendo os bloqueios mentais que tu mesmo criaste, consciente ou inconscientemente, ao longo da vida. A abundância sempre esteve disponível. O que mudou foi tua disposição de recebê-la. E essa disposição é cultivada silenciosamente, pacientemente todos os dias, nesses preciosos 13 minutos em que tu és o único mestre de tua própria mente.